Olá a todas, olá a todos. Eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS. Esse é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora, trazendo aí o fim de semana da dupla Grenal. Inter, grande vitória contra o Flamengo, Grêmio perdendo num jogo que eu achei bom contra o Cruzeiro. E a gente vai debater aqui com o meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. E aí, Vitor, grande Vitor, como é que foi o fim de semana? E o que tu viu assim dos jogos? Olá a todos, olá a todas. O final de semana, apesar de folga, foi bastante movimentado, produzindo bastante material aí para colocar no Agora RS, no blog Sem Roteiro, né? Mas deu para acompanhar bem o Campeonato Brasileiro, que começou sábado com muitos falando que foi uma bomba, né? Que atiraram antes do jogo do Grêmio Cruzeiro. Ah, pois é. Não, a gente ainda não. Eu não confesso que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. A gente ouve mais ou menos. Eu não sei. Na verdade, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, né? Porque Mas o fato é. Sim, fala. Antes do jogo, falaram que era por causa de uma entrevista que o goleiro Adriel Que não ia era para ter deixar dado. E depois surgiu umas histórias de daí empresário. depois da história de empresário aí, daí saiu um pouco do campo, né, das quatro linhas ali, o assunto Grêmio Cruzeiro, Sim. e a coletiva foi toda baseado nisso. Nem falaram muito do desempenho do Grêmio, do Cruzeiro, que para mim foi um jogo equilibrado, com o Gabriel salvando o Grêmio ali, mas não dá para dizer que foi aquela derrota não perder para o Cruzeiro, não, perder para o Cruzeiro lá faz parte do campeonato. O campeonato é grande, dois clubes grandes, dois maiores campeões da Copa do Brasil, era o vencedor tinha que ter, né? Sim, sim. Não, a gente acompanha os torcedores, assim, muita gente falando, foi um atropelo do Cruzeiro. Eu, sinceramente, claro, nos números finais do jogo, eu vi no SofaScore, que foram 20 chutes a gol do Cruzeiro e 11 do Grêmio. E, claro, os números não dizem tudo, mas foi bem isso que foi o jogo, na minha opinião, assim. Foi um jogo muito corrido, principalmente ali os 20 primeiros minutos do primeiro tempo foram muito equilibrados, assim, disputa palmo a palmo mesmo, assim, jogo bem acirrado. Só que depois começou a ter mais chances do Cruzeiro. O Cruzeiro começou a se sobressair. Não sei se o Grêmio cansou, o que foi, porque o jogo estava bem intenso. E aí o gol do Cruzeiro foi quase que aconteceu natural. Quando aconteceu o gol do Cruzeiro, parecia que ia acontecer um gol do Cruzeiro a qualquer momento. Sim. Mas o goleiro Gabriel ali salvou bastante. Foi um dos destaques melhores da partida, mas eu vejo que foi meio que equilibrado, assim, o jogo. E só abrindo parênteses aí, citaste os chutes aí, o que tá dando agora na Campeonato Brasileiro, Libertadores e Sul-Americana, é a questão a bola na trave não é contada mais como finalização, né? Sério? Eu não sabia disso. Os quantos? Isso daí tá meio que atrapalhando, né? Porque muitos estão colocando, para mim, é uma finalização, bola na trave. Ou eles não colocam de certo como chute a gol, né? Não sei se é isso. Porque eles separam às vezes, né? Se é chute no gol e chute fora do gol. Não sei. E são umas estatísticas. Mas é uma coisa assim, realmente. Para discutir. Porque agora eu tava lembrando, teve uma bola na trave no jogo do Inter, do Flamengo, né? Enfim, Sim. porque às vezes não foi contado também. Porque isso afeta os números, né? Daí, na hora de tu analisar os números frios depois do jogo, talvez não se reflita tanto o que foi a partida, né? Aquela bola na trave antes do Inter fazer o segundo gol, que o Flamengo teve a chance de escanteio lá, não foi contado como finalização. Para mim, foi finalização, né? Sim. Mas tudo bem, se é o pessoal da estatística aí, tomara aí, se eles tiverem uma explicação para mandar aí, pode ficar à vontade aí que a gente responde, pessoal. O Eliseu aí, Amaral aí tá dando. O Eliseu entrou em contato aí, ó.
Tá um dando show aqui, só um pouquinho. Bom, o Eliseu mandou se o um joinha pra nós aí. Valeu. um joinha. Não tá dando pra botar na tela. Se o pessoal queira comentar aí, Sempre pode ficar à o vontade, pessoal. programa tá no YouTube, no Face, no Twitter aí. Quem quiser mandar recado pra gente aí, a gente interage aí, comentar o que foi os jogos do fim de semana. E a gente tá aí para conversar, é isso aí. Esperamos o seu comentário. Aí, o que você achou da história do tal do goleiro Adriel, da atuação do Inter, que voltou a jogar bem? A gente quer ouvir sua opinião. Mas vamos começar então. Vitor, Fala. Vitor, só para dizer quanto é que foi ali, tu falaste ali os números ali para quanto a finalização do Foram Grêmio e 20 Cruzeiro? finalizações em todo o jogo do Cruzeiro e 11 do Grêmio. Dobro. Mas Dobro, claro, vendo o jogo, o único lance que eu me lembro, assim, no segundo tempo, depois que o Grêmio toma o gol, que realmente eu vi, esse lance foi perigoso, que eu me lembro foi aquele que o Soares entrou pela esquerda, chutou no goleiro e na volta o Cristaldo pegou meio mascado e o goleiro encaixou. Foi aquele momento mais perigoso, assim. Mas o jogo foi bem isso, assim. Foi um jogo intenso, mas o Grêmio não conseguiu. Teve uma hora que o Cruzeiro se sobressaiu, assim, e o Grêmio até disputava, assim, mas não conseguia jogar. E quando chegava na frente, não conseguia finalizar. O Cruzeiro finalizou mais. Mas teve momentos de equilíbrio no jogo, não foi tanto assim. Eu não vi toda esse amasso no que estão falando. Assim. Sim. Eu vi ali até uns momentos ali, o Cruzeiro entrava com tudo na área, mas o Gilberto se atrapalhava, né? Daí isso daí que eu não compreendo. Daí os balão para cima é finalização e bola na trave não. Sim. Mas tudo bem, vamos atrás, vamos ver se a gente acha uma resposta. Sim. Pois é. Mas o Cruzeiro tipo, dava perdeu muito lance dentro da área, assim, teve boas chances. Eu não digo que esses 20 chutes do Cruzeiro tenham sido todos perigosos e não sei o quê. Não foram. Mas o Cruzeiro teve muita, assim, que eu me lembro, assim, uns 8, 9 ou 10 umas chances boas, assim, de fazer gol. É que o Gabriel ali salvou umas 3 vezes, parecia gol, salvou umas 3 vezes o Grêmio ali. Mas o assunto depois foi o Adriel. Voltou pro Adriel, mas né, nesse caso é aquela coisa, né? O Grêmio não perdeu o jogo por causa disso. Não foi por causa. E aí o cara começa a falar porque a história do goleiro acaba servindo assim como uma bengala, assim, né? Porque. Sim, mas não passou por isso. Não passou por isso. Até o Grando foi bem no jogo, né? O Grando evitou que fossem mais gols do Cruzeiro. Não vejo que passou por isso, mas cabe assim agora a direção do Grêmio fazer uma coletiva e passar para nós informações concretas, né? Porque começou pela questão de ter dado uma entrevista, mas daí depois a entrevista já foi para empresários, daí ficou isso daí ninguém tem a gente mesmo fica amarrado para passar informação, mas uma informação não são concretas, né? Sim. Tá mais em. Não, enquanto o Grêmio não se reportar em relação a isso, vai ficar gerando especulação, vai ser comentado. E aquela coisa, o clube estava até o final do gauchão aparentemente bem, tudo organizado, time fechado, parecia que o Grêmio estava todo coeso. Aí surge uma história dessas. Quando surge uma história dessas é porque talvez as coisas internamente estejam, talvez, começando a querer estremecer, né? E aí isso pode minar o ambiente, né? Então até para evitar isso, assim, né? Que o que se criou no gauchão se perca, que o Grêmio fale alguma coisa, né? Que o Grêmio diga o que aconteceu. Concordo contigo, porque como o Renato falou que nada é maior que o Grêmio, então é o momento do presidente, do Renato, o próprio goleiro, Adriel ali, dar uma explicação para a torcida, para não ficar todo mundo no achismo, né? Viu aquilo.
aquilo lá, daí tem que vir uma coisa, algo claro, ó. A torcida ali merece saber, né? Se realmente não dizer se o Adriel fica, não fica, se tem que dar uma explicação, né? Mas pelas palavras que o Renato deixou, que eu compreendi, o Adriel vai ter que procurar outro clube, né? Sim. Esse foi que eu E captei. serviria pro Inter, tu acha? Ah, sim, mas aí tem que ver qual é o problema que tá dando Sim. com ele no Grêmio pra ele é um ótimo goleiro, né, mas aí tem que realmente saber qual é o motivo, o problema, né. Sim. Eu acho bom goleiro, eu acho bom goleiro. Sim, é um bom goleiro, mas daí tem que ver realmente o que tá acontecendo, né. Sim. Porque são coisas que realmente fala de empresário, que o empresário é o mesmo do Ferreirinha. O Ferreirinha, depois que não foi lá para os Estados Unidos, mudou completamente, né. Sim. É verdade, o Mudou, Ferreira desde aquela história nunca mais, né. nunca mais foi o mesmo, Uhum. nunca mais foi o mesmo. Hum. É um jogador que tinha tudo para arrebentar, para ser, via ele como um jogador para ir para a seleção, deixar a história, mas vai ser que nem jogadores que, se continuar nesse ritmo, vai ser jogadores sem história, sem passado. Sim. Vai ser vai ser que nem o Luan, por exemplo. O Luan foi só parte do Grêmio ali, depois nunca mais. É, Isso daí o O Ferreirinha Luan é amado pelos gremistas. mas o Luan também foi campeão da Libertadores, né, Sim. mas É que às vezes o mas cara depois aí apagou, apagou, né. É verdade. Mas sim, conheço vários gremistas que amam o Luan até hoje, assim. Tipo, sim, nesse ponto ele deixou a história, só que a carreira dele não passou daquilo ali, não né, não deslanchou. deslanchou. Mas o Ferreirinha eu achava que ia ter tudo para Sim. Eu acho ele bom jogador. É pelo que que ele teve as jogava, lesões também, né, o Ferreirinha. sim. Mas depois daquele episódio lá que estava com a cabeça lá nos Estados Unidos, que teve até o Filipão lá falou que tinha que estar com a cabeça no Grêmio depois lá para Uhum. deu toda aquela conversaiada lá, não não foi mais o mesmo, né, o rendimento não é mais o mesmo, a postura não é mais o mesmo, até o jeito de falar com a imprensa não é mais o mesmo, mudou completamente. Uhum. Isso daí que eu vejo, E aí o cara se perde, né. É. se perde. Uhum. E a e lá no Inter lá então, agora a gangorra, já começou a gangorra? Pois Ou é. é cedo para Eu dizer fico que pensando, né, que a gente ficou esses 3 primeiros meses aí de do ano falando do gauchão, do Inter, que tem que ganhar o gauchão. E se eu a pergunta que eu fico me fazendo é, com esses indícios que a gente tem no Grêmio, de coisas que começam a dar errado internamente, o time começa a ter desfalques por lesões, enfim, começa a não render tanto, e o Inter vai e ganha do Flamengo, será que será que daqui a um pouco o Mano não estava certo de manter a poeira baixa, dizer, tá, não levem tanto pro o gauchão na ponta da faca, as coisas, o ano é longo, as coisas, tem muita coisa para acontecer ainda. Eu acho que foi essa uma grande questão que ficou do fim de semana, assim. é que o Inter pegou um time que é considerado um dos melhores, né, Hum. da Flamengo, e conseguir vencer de virada. E uma coisa que eu ressalto é o ambiente do Beira-Rio finalmente não estava depressivo, Uhum. não é palavra depressivo, mas aquele negócio da bola já sair, já começar um murmurinho, tava um ambiente positivo do começo ao fim. O Flamengo fez o gol e a torcida do Inter lá deu apoio. Não ficou um murmurinho. Tava um ambiente, fazia tempo que não se via no Beira-Rio um ambiente positivo. Sim, Fazia eu tempo. estava em Porto Alegre, né, no fim de semana, eu passei pela Zona Sul na hora do jogo. Eu até me chamou a atenção, assim, né? Porque aqui no programa a gente sempre costuma fazer esses apontamentos sobre a torcida do Inter, né? Que a torcida do Inter. Sim. Torcida do Inter. Uh, não A apoia, melhor coisa na torcida do Inter foi não apoia, só critica. Mas a torcida do Inter sim, também tem essa característica
que é aquela coisa, vai, mas tá sempre ali. E aí pegou todos esses últimos resultados não tão bons e pegou um domingo e encheu o estádio para apoiar e foi um baita domingo pro Inter, assim, né? Foi um espetáculo, assim, como há tempo não se via. Sim. E aí é aquela coisa, e também como é bom... recado tático, né? Que o Maurício não pode ser reserva, que é uma coisa que se discutia, ficou bem evidente, assim, que o time é outro com ele em campo. Mas ontem tava dando pena do alemão em alguns momentos, né? Até eu comentei lá que o ambiente tá maravilhoso, tá dando tudo certo, só a única coisa, as pernas estão atrapalhando o alemão e prejudicando o ataque do Inter. Não, ele pegou umas 5, 6 bolas junto, de frente para a defesa do Flamengo e desperdiçou várias jogadas. Ele tem aquela característica, até característica assim, como é que eu posso dizer? Ele é forte, valente, corajoso, esforçado, mas falta o recurso para ele, assim, de... E eu te digo mais, até eu fico pensando se ele não tem uma coisa assim, porque ele tenta fazer, ele não tem toda a técnica, mas ele tenta fazer as coisas com refino, assim, ele tenta fazer certinho, e eu não sei se às vezes por tentar fazer as coisas muito certinho, ele não acaba até se atrapalhando. Daqui a pouco, se ele fosse um cara mais rompedor, assim, soubesse usar mais o corpo, a força, sabe? Talvez ele não se atrapalhasse tanto, mas ele tenta, às vezes, resolver as coisas com muita minúcia que ele não tem, e aí acaba perdendo a bola. E aí falta o recurso. Mas foi assim. E o Luiz Adriano também não foi bem quando entrou, mas o alemão. Eu acho que o melhor time do Inter que jogou até agora no ano foi o que começou o ano. Aquele com o Pedro Henrique de último atacante e o Maurício titular. E não sei se mas o que chamou a atenção, essa do usar o corpo, ontem teve um lançamento para o alemão no segundo tempo lá, e novamente ele não esperou qual ia ser, se o zagueiro ia errar ou não. Daí o jogador do Flamengo, o zagueiro do Flamengo, dominou errado, a bola foi para frente, mas o alemão, naquela ansiedade, atropelou o cara, né? Fez a falta. Sim. Daí eu de novo penso, por que não tem aquele time do Neymar lá? É difícil. Do Nilmar. Não, do Nilmar, eu falei Neymar, desculpa, mas Nilmar. Sim. Você lembra que o Nilmar esperava? Como ele era menor, ele falava que sempre esperava o zagueiro errar, para depois ir no lance, mas fazia muito rápido. E ontem o zagueiro do Flamengo espirrou a bola para frente, mas o alemão deu nos calcanhares do cara e meio que atropelou e o juiz marcou falta. E outro lance ali também, que daí parece que está faltando treinamento básico, é que ele pisou na bola, olhou para frente, e na hora que ele foi chutar para frente, se atrapalhou todo e a bola saiu pro lateral. E foi um lateral perigoso pro Flamengo. Sim. Que era próximo da área do Inter. Daí me lembrou bastante daquele zagueiro que o Inter tinha, o Adriel. Adriel. O argentino. O atacante? Um argentino. O Ariel. Atacante. Ariel. Que jogou no... Ariel. Que é o cara do lance do Groi, aquele, né? Não é? Da defesa do Groi, aquele que jogava no Barcelona de Guayaquil, aí veio a bola, ele chutou de cima e o Groi fez aquela... Eu acho que era o Ariel naquele lance. O Ariel se atrapalhava muito e ele começou a treinar o básico em casa. Sim. No condomínio. Como no colégio que a gente fazia lá, que a professora de educação física botava aqueles conezinhos pra gente fechar driblando, que a gente tinha no Inácio Montanha lá com a professora Goretti. Tinha as aulas de futebol, que eu achava o máximo, durante a tarde. Daí a gente aprendia o básico lá, que era driblar os conezinhos e depois os litros de terra lá para ter para não se atrapalhar como o alemão vem se atrapalhando com a bola. Desenvolver a técnica. Isso mesmo. Pois é. E eu não sei, no Inter parece que tá faltando um pouco desse básico aí com os atacantes. Sim. Tá faltando. Mas o sistema de casa. Mas eu não sei se o... cara, que complicado, porque o cara gosta do alemão porque ele é um cara legal, assim, né? Sim, não.
Mas eu não tô falando pra, Sim. tipo, detonar Mas é ele, uma mas análise técnica, né, sim. ele teve um bom Bah, o momento, alemão depois nunca mais, e aí acaba aquela coisa, é difícil tu sustentar a sim. situação, né. Que um alemão, eu não consigo ver um jogo no Beira-Rio sem a presença do alemão. O alemão já tá virando um personagem Sim. também. Seja no banco ou no campo, o alemão é um personagem, já virou. Uhum. E isso daí é de grande positivo dele. Uhum. Até ontem, quando o Maurício fez o segundo gol, ele abraçou o Mano Menezes. O Mano Menezes briga com ele e tudo, mas dá para ver que é só dentro de campo. É coisa de trabalho ali só dentro de campo. Não é nada pessoal, não é. Isso daí ficou bem claro que o Mano Menezes chama a atenção dele, tudo, mas pro bem dele. Daí cabe o alemão pegar e. Porque o Bayern jogador chamou a atenção aquela vez do Uhum. Palmeiras, né? Quando entrou, tem tudo aí. E é só umas coisas, às vezes, como a gente estava esses dias falando aí, que a gente não vê mais pessoal treinando falta, Sim. chute, não. O Inter mesmo tem faltas boas, mas já sabe qual é o Patrick vai chutar na É. barreira. Não tem como. Mas Hum. tem saído O pouco Grêmio gol mesmo, né. também, o Grêmio tá bem. É. Teve agora um jogo que eu tava vendo agora, foram tantos jogos, que até brincaram com o Pedrinho. Ah, Pedrinho, ó, tá longe, mas pra ti aí já era meio gol no tempo que tu Uhum. jogava, né? Daí eu pensei, bah, realmente, quando o Vasco tinha uma falta longe, mas de frente pro gol, o Pedrinho era perigo. O Pedrinho jogava muito. Pedrinho, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, era bomba, mas era perigo. Uhum. O Inter tinha o D'Alessandro, que era perigo. E agora tá faltando isso no futebol, né? Uhum. Agora que os caras têm praticamente um pênalti para cobrar Uhum. e da frente da área ali, não. O cara já sabe que não vai dar em Eu nada. nem espero. Falta, assim, eu já espero passar, atualmente, assim, é muito raro dar Sim, sinceramente. sim. Até ontem mesmo o Flamengo tinha uma falta boa com o Gabigol, tudo lá. Eu aproveitei esse momento para levantar para tomar uma água, Uhum. porque eu já sabia que Que ia passar o lance. que era o melhor lance para tomar uma água que já Sim, já sabia. E realmente não deu em nada. sim. Para te ver, né? O Flamengo não tem um. Uhum. E tá faltando isso, não é como eu tô dizendo, não é só o alemão, parece que coisas básicas que estão faltando no futebol, né, tá Mas foi faltando. uma assim, só ampliando, foi uma boa atuação do Inter, né. Foi uma Foi uma grande boa atuação, uma atuação. grande atuação O e a torcida a torcida também apareceu em peso, hum. o no com a questão da nova música lá da torcida do Inter lá, né, Eu não vi, também veio. Procura aí, fica a dica, eu não tema de tema casa de pro casa. coração. A do Grêmio também fez uma cornetando o Inter, né. É bom que Ficou divertido. te É bom tem que isso. ter isso. Hum, É bom isso, hum. é bom até a gente falou já nos programas aí que a gente pega muito questões da torcida do Uruguai, torcida da Argentina, mas não leva proveito disso, a maioria das torcedores que tem Hum. no Brasil prefere copiar de um para o outro Hum. do que criar sua própria música, própria. Isso daí eu vejo que é um diferencial também, né, Aham. Não, e a graça do entre o Grêmio. futebol, né. Não, e até o cara Sim, fica quanto tempo eu não me lembro a última vez que tinha tido um domingão, assim, de Beira-Rio, assim, da todo mundo ir lá ver uma vitória bonita do Inter, aquela coisa. Quanto tempo que não tinha um negócio desse, assim? olha, o último movimento que eu vi, assim, foi o futebol feminino lá, É, aquele que teve exatamente. Mas, assim, pela o manhã, assim, Inter masculino fazia muito tempo, quase. fazia muito tempo. E ontem também uma coisa que chamou atenção, assim, que não dá para deixar passar, que tinha que ser assim, mas não é a torcida do Flamengo e a torcida do Inter juntos fazendo churrasco, né. Ah, Nada de isso é briga, tradição, né, a nada de torcida a confusão. torcida do Inter e do Flamengo são ligadas, são Pois é, mas deveria ser assim, né, sim, e todas deviam ser todos, ligadas, né. né. Imagina um Grenal, torcida mista, que tinha que voltar a torcida mista. Hum, Isso daí eu sou a favor, torcida mista. uhum. Imagina um Grenal,
os colorados e os gremistas fazendo um churrasco ali junto ali. Sim. Ia ser bonito, né? Uhum. Tem que ter a flauta, mas não precisa ter a violência. Sim. Não precisa um matar o outro. Mas a flauta é interessante, o churrasco ali. Ontem os flamenguistas e os colorados estavam fazendo churrasco junto, mas cada um defendendo seu time ali na hora das opiniões, Sim. né? E sem violência. Isso daí que é o bom. Mas do Inter, concordo contigo, foi um dos melhores jogos também que o Inter fez. E ficou, pra mim, ficou vamos bem ver, né? evidente que o Maurício tem que jogar. O Maurício. Porque aquela formação que o Mano colocou no início, com os pontas e o alemão, era um jogo mais direto, assim, né? É que aquela coisa, tinha volume, tinha, assim, aquela coisa de sair, de velocidade, mas acabava sendo, às vezes, pouco. Como é que eu posso dizer? Pouco efetivo, porque desperdiça muita jogada, né? Principalmente o Wanderson, eu noto isso muito. O alemão perdeu muita jogada, mas o Wanderson, até que tem mais qualidade técnica, pegava muita bola na ponta e vai. E cruzamento. E cruza errado. Não... E sim. Então, tava direto, tava rápido, intenso, mas não tinha finalizar. E o Igor Gomes também foi um destaque. E daí, quando destaque. entra o Maurício, e até quando tinha entrado o Depena já, o time começa a ficar mais redondo, assim, começa a tocar melhor a bola, e aí saem os gols. Sim. Daí deu certo. Eu acho que agora, pelo menos o Maurício vai ter que jogar. Depois desse jogo fica difícil o Mano justificar que o Maurício não jogue. Depois do Maurício Depena parecia sair em bloco, assim, não ficava aquele o branco no meio do campo, e ligação, cruzamento. Sim. Saía tudo Inter junto ali. Até o Vitão parece que aparece mais. Sim. Na hora do escanteio, na hora quando tá Depena e o Maurício. Sim, se o meio-campo tá funcionando, tá articulado, a tendência é o time crescer junto, né? Ali. Sim. Porque a abertura de meio-campo do Inter, ali os dois, ali o que tava antes era o Johnny e quem o outro que começou? O Campanharo. O Campanharo foi bem, o Campanharo é um bom jogador. Mas o Johnny ele prejudica, assim, né? E aí, se tu não tem aquela saída ali do meio qualificada ali, que os caras consigam sair tocando bem, o time não. Mas aí eu vou defender meio o Johnny, porque o Johnny já falou também isso daí, que às vezes ele procura para sair, mas a grande dificuldade falta uma ligação. Ele levanta a cabeça, mas não acha alguém para passar próximo ali, né? É que sim, é que eu acho que ele acaba que ele joga meio de segundo, eu acho, mas ele é primeiro. Eu vejo ele como. O Mano acha ele segundo, eu acho ele primeiro. Eu acho ele primeiro. E ele, daí, se tu bota o Johnny de segundo para ele ser construtor, eu acho que ele inevitavelmente vai ter dificuldade. E eu acho que é questão de tempo, assim, para ele sair do time, porque ele não tem, assim, para mim ele. Mas eu me lembro uma vez o Johnny foi tri bem, foi quando tava o Alan Patrick e o Maurício. Ele tava tabelando com os três ali, ele tava mais adiantado, e ele no jogo ele deu 2 chutes perigosos, o Johnny. Sim. Então a gente falou assim, os chutes do Inter, primeiro chutes. Agora não me vem na cabeça qual o jogo, mas eu me lembro muito bem ele chutando, a gente comentou aqui, que foi quando tava o Maurício e o Alan Patrick tabelando com ele. Mas eu acho que o Johnny, se ele tem uma chance de render, ele precisa. Ele não pode ser o principal. É porque eu acho ele um jogador assim. Porque o que eu vejo? Ali no meio-campo, o que o cara tem que ter? O jogador. Ou ele tem que ser combativo, de roubar bastante bola, ou ele tem que ter aquela característica de fazer o jogo circular rápido, ou ele tem que ser um meia tipo o Alan Patrick que articula e chega pisando na área. O Johnny não tem nenhuma dessas três características fortes. Assim, ele não desarma bem, ele tem muita dificuldade de chegar firme no desarme. Assim, ele tem dificuldade com isso, ele não é um jogador assim de pé firme. O toque dele não é rápido.
Ele não é um jogador de... É, E ele não é de chegar ontem na área. Então é complicado. Ontem até um dos murmurinhos que teve no Beira-Rio, que foram raros ontem, foi no momento que a bola sobrou no meio de campo, o Inter estava no ataque, daí a bola foi espirrada para frente e o Johnny não dividiu, não botou o pé com o cara, com o jogador do Flamengo, e o Flamengo rapidamente fez contra-ataque com aquela cabeçada que o Gabigol deu perigosa. Lembra que o Sim, Gabigol, sim, no segundo sim. tempo, pode ver, daí foi no momento ali que daí o Cruzo e o Gabigol cabeça, sei que foi quase gol do Flamengo ali. E foi ele que não botou o pé na bola. E era um lance que era totalmente dele, assim, para ele dividir. E a chance era bem mais para ele, claramente, para ver que era dele. E ele não dividiu a bola. Ele tem dificuldade. Ele deu só aquele pulinho, assim, ele tem dificuldade. para trás e ele... Por isso que eu acho que o não... inevitável, ele vai dar... Eu acho que o Arangues entra no lugar dele quando chegar. Até eu comentei isso. Eu acho que hoje o meio-campo do Inter, com os que estão para chegar, ficaria Campanhar. Antes do. Tem que ver se quem joga mais. O Gabriel, quando voltar, vai demorar. Ou o Campanharo na primeira função. O Arangues de segundo. Maurício, Alan Patrick, Wanderson. E aí, provavelmente, se vier o Ener Valência. E enquanto não vier o Ener Valência, eu voltaria a escalar o Pedro Henrique ali, porque nem o Luiz Adriano tá bem. E acho que o alemão também não tá bem. Então eu fecharia por aí o time. Pois é. Não sabe assim, o que veio na cabeça, assim, quando o Johnny não dividiu aquela bola, que era toda dele. Eu fiquei pensando o que deve pensar os volantes. O Guinha Azul, o Dinho e o Mancuso. Que é 3 volantes que o cara que pegava aquela bola e levava 3 jogadores juntos. Aqui que fico pensando, esses jogadores volantes aí, quando vê o Johnny com o volante não botando o pé, tirando o corpo. Sim. O que pensam? Eu fiquei pensando assim, dava vontade de entrevistar o Guinha Azul, o Dinho e o Mancuso, os 3, para saber o que eles achavam daquele lance. Sim. Que era 3 volantes que dividiu e levava 3 jogadores junto ali e a bola, né? E também jogava. O Guia Azul, por exemplo, ele não era de chegar na área, ele não tinha tanto presença, ele quase nunca fazia gol. Tem 1 ou 2 gols em toda passagem, mas era muito combativo, né? Que tem lances históricos do Guia Azul, assim. Sim. E tocava, e era bom de articulação também, assim, né? Ajudava o time a ficar mais rápido no meio, assim. Era um baita volante. Sim. Jogaria hoje, sem dúvida, no time do Inter. Se estivesse jogando ainda. Tem dúvida. O Dinho também cobrava falta também, cobrança de falta, pênalti, era com ele, né? Ele era volante, mas tinha qualidade. Sim. Esses aí é que faz lembrar. E agora, Vitor, vamos para o momento triste do programa, a zaga do Juventude. Como é que foi o Juventude? Pessoal, vamos lá. A gente vai começar a fazer textos do Juventude agora também, que a gente andava parado. Vai ter texto do Juventude também, que o pessoal tá pedindo aí. E a gente tem muita gente que, mesmo o Juventude não estando no momento melhor, ainda é um dos times com maior torcida aí no Rio Grande do Sul. Tem muita gente que acompanha os jaconeiros Então a gente começar a olhar de novo pro Juventude. Pedimos desculpas, inclusive, por não ter feito esse fim de semana. E o pessoal, né, Vitor? O pessoal que nos pediu nem era da Serra, era de Bagé, da campanha. Pra tu ver o alcance. Pra tu ver como é que tá o alcance do... Pois e o alcance do agora também, né? Do agora também. O Juventude é sempre o nosso momento, aquele que parece toca a música do Titanic lá o tempo. Mas o Juventude, vamos lá falar do Juventude, né? Nem o Nenê não ajudou, não foi boa. Mas também tá estreando, tá chegando, né? Mas vamos ver, vamos acompanhar agora. Deixa eu ver a tabela, que lugar do campeonato tá o Juventude vai ter que brigar para não cair. Eu não vejo o Juventude brigando para cair, para subir. A meta, o objetivo que o Juventude tem que fazer lá
fazer um... o Juventude já está na zona de rebaixamento da... Tá, também são 2 rodadas, né? Mas o Juventude tem 2 derrotas no campeonato. Perdeu as 2 derrotas. Uma derrota não esperada em casa, mas pela atitude... Botafogo, né? De Ribeirão Preto, acho. O Botafogo de Ribeirão Preto. Em casa, e perdeu agora pro Novo Horizontino. E o Pintado já falou que não adianta ter números bons no ataque, mas não consegue ser objetivo. Sim. Que nem aquela vez lá contra o Botafogo, que ele apresentou o número lá. 24 chegadas no ataque, mais 7 finalizações. Sim. Daí é ruim. De repente, com o Nenê agora, a presença de área melhora, né? Às vezes tem que ver também se com um jogador de peso, assim, consegue chegar melhor. Mas é aquela coisa, a gente tem que ver também qualidade do time como um todo, né? Como é que eu posso dizer assim? Também tem que ver o momento financeiro, para daí estipular o futuro, o projeto futuro, né? Eu acho que hoje, olhando esses 2 primeiros jogos, realmente urge pensar a manutenção do Juventude na Série A e depois pensar em se manter na Série B, e pensar em coisas maiores. Mas que o Juventude vem desde a Série A, desde a queda, o Juventude está num declínio assim, não tá dando sinais de reação. É de levantar assim o alerta, né? Porque não tá dando nenhum sinal assim de que que tá dando a volta, né? Pois é. Para mim, o Juventude perdeu um grande jogador, foi o Pita. Sim. O Pita merecia, tinha que ficar ali. Agora, com a chegada do Nenê, faltou o Pita. Mas eu vejo que a direção do Juventude está pegando um monte, está pegando jogadores que não conhecem como é que é o ambiente aqui no Rio Grande do Sul, não sabe que o pessoal gosta de futebol pegado, não sabe como é que é. Dá para ver pelas falas dos jogadores, que às vezes falam que são surpresos pelo que nem no Gaúchão, muitos não sabiam que o Campeonato Gaúcho que era tão pegado, que achavam que era só Inter e Grêmio, mas não sabia que tinha o São Luís, que é difícil de jogar com o São Luís, não sabiam como é que era o próprio Caxias. Não, daí são jogadores que parece que estão caindo de paraquedas no Juventude. Sim. Daí é complicado, né? Isso daí a direção tem que pegar jogadores, digamos, que pelo menos saibam um pouco da história do Juventude, né? O Juventude tem história, não pode ser. Eu tô vendo isso, que a direção do Juventude está pecando bastante. O Pintado é um grande técnico que tirou o Juventude da Série B, que conhece a história tudo, mas está faltando jogadores que nem o Pintado, com o mesmo estilo identificado com a torcida, né? Sim. E o próximo jogo do Juventude é domingo, dia 30, contra o Vila Nova. Vila Nova fora de casa, em Goiás, né? Vila Nova. Fora de casa. Isso. 2 jogos só ver se o Juventude não tem... O Juventude tá na Copa do Brasil ou já foi eliminado? Deixa eu ver aqui. Que eu não lembro. O Juventude já foi eliminado pelo São Luís de Juiz. Isso, perfeito. Perdão, não me lembrava. Então é isso, agora é dia 30, domingo, vamos aí acompanhar o Juventude. O Juventude tinha a meta, quando o Celso Roth assumiu, a meta era tá entre os 4 na Copa, tá entre os 4 na Campeonato Gaúcho, ser campeão do interior, não era nem campeão gaúcho, era ser campeão do interior, e entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Era os objetivos do primeiro semestre do Juventude. E não conseguiu ser campeão no interior, não conseguiu estar entre os 4, e foi eliminado por São Luís. Sim. Na primeira fase. Então tem que se repensar, né? É um time grande aí, que o pessoal tá procurando material,
para nós pede sobre o Juventude, mas também o Juventude tem que nos ajudar entrar aí no também. mapa também, né? Difícil daí. Tem que entrar. Mas é isso, tá na tua hora, Vitor. Ah, estamos chegando, sim, estamos chegando. 13h20. Vamos Isso daí. encerrando? Vamos encerrando. Tá, muito obrigado pelo papo aí. Eu também agradeço. Muito bom falar contigo. Também. Então temos aí, vamos tem dar bastante coisa para conversar. que... O tempo passa rápido, né? Só fazer um serviço. O Dupla Grenal tem Copa do Brasil esse meio de semana, né? Só dar o próximo aqui, só um pouquinho, só para saber. Faz o serviço servicinho aqui pra gente encerrar. Eu tô curioso para ver como é que vai ser. Curioso não, na expectativa Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro. Sim. O Grêmio é quinta-feira, 9h30 contra o ABC na Arena. E o Inter também é quinta, só que às 8h, no Rei Pelé contra o CSA. Os dois ganharam os seus primeiros jogos. Acredito que ambos estão com as classificações encaminhadas. Só quem tá, assim, numa ruim... Os do interior estão numa mais difícil, né? O Ipiranga perdeu em casa pro Botafogo. Então, tá difícil. E o Brasil perdeu fora pro Atlético Mineiro, mas de um gol só, né? Vai saber também se o Brasil fazer 1-0 já leva pros pênaltis. Criar um clima no Bento Freitas lá, quando vê... A torcida tem que jogar junto. Se a torcida jogar junto, pode ser que dê. Eu vejo que a torcida vai jogar junto, a torcida Chavante ali, a fanática, vai movimentar. E o Inter, lá no Rei Pelé, lá, qual o Inter vai entrar? Vai ser o Inter que enfrentou o Flamengo? Ainda tem essas dúvidas, né? Ficou, porque o Inter... Agora ficou visto o que o Inter pode fazer, agora é questão de repetir, né? De conseguir manter a mesma ordem de... E o Grêmio, sem dúvida, vai estar... A assessoria da Arena ainda não passou as informações, como é que está a relação dos ingressos, mas eu acredito que vai ter um bom público. Que hora mesmo vai ser o jogo, Vitor? O do Inter do Grêmio, perdão. O do Grêmio é às 9h30. 9h30. Às 9h30? Da quinta-feira. Tá aqui às 9h30. A abertura do portão, tá? A assessoria que mandou aqui para nós. Às 19h30. Os ingressos já estão à venda, mas ainda eles não atualizaram. Mas eu acredito que vai ter um mínimo ali, uns 30 mil. E vai ser a torcida que vai levar a classificação. Porque o Grêmio já fez. Já adiantou, Então. Já adiantou. Eu não sei se esse jogo. Eu acho que tem que ver se o torcedor do Grêmio vai ir tanto assim. Porque a classificação encaminhada. 9h30 de uma quinta, tem que ver, é um desafio para a torcida do Grêmio aí. Pois é, eu achei no mínimo 30 mil, então tu acha que vai ter menos? Então... Um pouco menos. A do Inter surpreendeu, né? Eu acho que ninguém estava esperando tanta gente, o pessoal foi, eu fiquei bem surpreso positivamente, assim, com isso, assim, sinal que a torcida tá abraçando, assim. E a torcida do Juventude tem que fazer o mesmo também lá no Alfredo Jaconi. Não botar meia dúzia de gato pingado lá aí, tem que fazer o mesmo. A torcida do Juventude tem força aí, fazer um caldeirão, já que a direção tá meio que fracassando aí com os contratos, mas a torcida tem que dar um apoio aí pro técnico Pintado, porque tem baita de um técnico, treinador, e precisa dessa motivação aí. Como a torcida do Inter fez ontem, foi totalmente positiva nos 90 minutos. Sim. Bom, mas é isso então. Mais algum destaque, Vitor? Isso daí, o ambiente no Inter voltou a ser positivo depois de um bom tempo. Boa. E eu vou destacar o contrário também, assim, o desenrolar dessa história do Adriel e ver que impacto ela vai ter no ambiente gremista. É isso? A novela Adriel. Na Arena. Novela na Arena. Mas é isso então. Então, isso daí, Vitor. Valeu. A gente encerra então hoje o Futebol Agora dessa segunda-feira, dia 24 de abril. Lembrando que tem Copa do Brasil na quinta-feira, Brasileirão no fim de semana, a gente sempre cobrindo tudo. Agradecemos a sua audiência, deixamos um forte abraço. Lembrando que o
O Agora RS não cobre só futebol, a gente também está na economia, no tempo, no trânsito, na política, tudo que diz respeito, de alguma forma, aos gaúchos, a gente traz aqui de forma gratuita para você. Nós estamos nas redes sociais, não somente no o Agora RS, mas também os jornalistas, né, Vitor? O Vitor tem Twitter? Isso daí é Vitor_A Pereira. Boa. O Twitter tá confuso agora, né? Mas. Tá confuso. Tem gente perdendo o passarinho azul lá, dourado. Tá meio confuso. Mas a gente tá lá. E é isso. Muito obrigado. Estamos aí. Segunda-feira que vem, a gente tá de volta aqui. Acho que talvez às 3 da tarde, não sei, tem que ver. Isso mesmo. Às 3 da tarde, a gente vai informando pelas redes sociais o horário que a gente vai entrar. E esperamos você sempre aqui para serem nossos. Para prestigiar o programa e a gente poder dialogar. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.